Tempo, mas é evidente. Falta tanto tempo, tem hora para falar e tem hora para ouvir. Uma audiência, infelizmente só tem o Daniel do governo, que na realidade tem que ter vereador. Porque se não fosse vereador, tenho dúvidas que ele estaria aqui. Como não se sabe o dia que ele virá para o nosso convívio, ele está aqui, que é sempre um prazer para nós. Não sei se ele fosse simplesmente um membro do governo, estaria aqui. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que nós estamos com 3 horas de audiência e por mais que muitas pessoas já tenham saído, ainda é significativa e representativa a quantidade de pessoas que estão aqui. Quantidade e qualidade das pessoas. E isso a gente deve ao esforço, que não é apenas o esforço do Henrique, ou dos gabinetes do Henrique, do Paulo Eduardo, do Renatinho, do Bruno e de todos os poucos vereadores que insistem e teimam em ouvir a população, que a maior parte dos vereadores está dando bola absolutamente para nada do que pensa a população. Se nós tivéssemos as sessões de terça, quartas e quintas lotadas como estamos tendo nessa audiência pública, eu duvido que a maior parte dos vereadores dessa casa teria a cara de pau de desconsiderar solenemente o que pensa a população de Niterói a respeito de qualquer tema, inclusive os temas relacionados ao meio ambiente. Meio ambiente é tudo. Meio ambiente não é a cantina, não é o morro, não é a floresta. Meio ambiente, como dizia o Lavoisier, a gente aprende isso desde pequenininho, em a natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Então é um morro que o homem acaba, que se transforma em saibro, que se transforma em edifício, é uma pedreira que se transforma em concreto. Nós temos que tratar na conservação do meio ambiente, na consideração do equilíbrio permanente entre essas coisas. E o que me incomoda nesse tipo de discussão é um certo enunciado que não deixa de ser sedutor, que diz o seguinte: nós não podemos engessar a cidade. Onde já se viu? Nós queremos fazer uma discussão, não é de 50 mil pessoas, não. Mas é uma discussão de 100, 200 pessoas que deveria estar sendo feita desde 2002. Porque 2002, Renatinho não, porque era suplente naquela época, mas no momento que esteve solidário conosco. Mas eu, a IGG, lutamos para que já em 2002, 10 anos depois da elaboração do plano diretor, nós tivéssemos discussão do plano diretor antes da aprovação do novo plano urbanístico da região oceânica. Daniel, o IAB, que está aqui conosco hoje, estava aqui, acompanhou essa longa peleja. E o Conte, então presidente da Câmara, passou o rolo com o pessoal, usando inclusive a polícia militar para impedir que o povo testemunhasse a maneira pela qual os planos urbanísticos regionais da obra da Bahia, segunda versão, e da região oceânica fosse aprovada antes da revisão necessária do plano diretor. Então, na realidade, não vale o argumento de que nós não podemos perder tempo, porque o tempo perdido foi o tempo contado de 2002 até hoje, 12 anos, em que os sucessivos governos não fizeram absolutamente nada para olhar a cidade que nós tínhamos e que justificou aquele plano diretor e a cidade atormentada pela poluição que nós temos hoje. Eu tenho 64 anos, eu esqueço que eu fiz 64. E eu vi a Baía de Guanabara, Daniel, que você não viu, e que eu não tenho certeza se o seu neto ou bisneto verá, com águas verdes ou azuis, dependendo do tipo de alga que entrava na Bahia. E sabe por quê? Nós não temos mais esse tipo de Baía de Guanabara, não temos mais balneabilidade das praias, porque nós fomos omissos, porque nós negligenciamos o dever que nós tínhamos, governantes e cidadãos, de preservação do meio ambiente. Eu me lembro, para encaminhar para o final, a autorização que houve, com muita corrupção na Câmara e na Prefeitura, para a aprovação de um hotel na Praça do Ingá, um hotel que roubou a sombra e o sol na Praia das Flechas, que numa audiência pública organizada no auditório da Câmara, em
que os estudos de impacto ambiental deveriam ser apresentados, estavam lá. O estudo da Ampla, dizendo a quantidade de quilowatt-hora que seria necessário para suprir a necessidade daquele hotel. Estava lá o estudo de impacto da Oi, a antiga Teleste, dizendo a quantidade de ramais e de linhas telefônicas e a capacidade da rede telefônica e de dados naquela região para atender. Vou concluir, agora vou chegar no mais importante. Águas de Niterói, com 2 relatórios, um sobre a quantidade de água que deveria fornecer para atender aquele hotel, volume especificado, afirmação, o diagnóstico assinado por um engenheiro, logo tem a RT no CREA, que é a anotação de responsabilidade técnica, dizendo o volume de água que precisava ter para atender, e o relatório de esgoto, que deveria dizer a capacidade da rede naquela região de coletar, de transportar e de tratar, Paulo, o esgoto. Tinha uma linha de cima a baixo e página, a assinatura do engenheiro, sem que dissesse sequer a capacidade de Águas de Niterói de tratar o esgoto. O promotor de direito do consumidor sabe que na hora de cobrar, cobra o volume de esgoto que rigorosamente igual da água, mas não tinha capacidade de dizer se a Águas de Niterói tinha capacidade de tratar aquele esgoto. Então, quando a Heloísa e demais companheiros da universidade fazem estudos sobre água, eu avanço para a lei da água. Nós precisamos saber a capacidade da Ampla de comprar energia e de fornecer, porque os sucessivos blackouts que nós estamos tendo na cidade de Niterói mostram a própria capacidade da Ampla, enquanto concessionária de serviços públicos, de atender a demanda da cidade. Portanto, discutir a cidade que nós queremos para os nossos filhos e netos passa por discutir toda a infraestrutura para que essa cidade tenha saúde. Saúde não é só hospital, saúde é segurança pública, é iluminação pública com energia, são formas alternativas de geração na própria cidade de energia. Nós precisamos discutir a cidade para os seres humanos que moram nela, e essa cidade precisa ser saúde. Para ter saúde, no aspecto amplo da saúde, para além do hospital e médico, é necessário que nós discutamos uma cidade que seja para as pessoas, e não uma cidade que seja para as pessoas que vivem aqui para ganhar dinheiro e enriquecer, custo que custar em nome da cidade de Niterói. Por isso, nós vamos lutar para que não tenha por impeditivo enquanto não tiver plano diretor. E nós vamos lutar para que não saia do papel a OALC, porque de feito em feito, esse governo vai se desmoralizando pelas sucessivas falta de atitude de mentira que prega para a população. Nós não ganhamos, não vencemos na aprovação da OALC, e eles passaram o rolo e venceram, mas não conseguiram até hoje. O Ministério Público sabe disso, porque está acompanhando, não conseguiram até hoje 1 centavo sequer de lastro para poder sustentar a operação do Banco Social do Centro. E não conseguirão, porque vivem de mentira. Pensam tratar da cidade como espaço para fazer negócio. Nós queremos discutir, Regina, para fechar aí, a mobilidade sim. Porque o plano diretor de transporte e trânsito, que foi amplamente desenvolvido no governo Godofredo, que previa vários terminais para racionalizar o transporte coletivo de trabalho, foi engavetado. E você fazer uma tripa chamada transoceânica, considerando um túnel para carro e não para transporte de massa, significa aprofundar mais ainda, no futuro, mais adiante, o caos da mobilidade urbana em Niterói. É importante ter um túnel? Claro que é importante ter um túnel, mas não é importante ter um túnel para incentivar as pessoas a andarem cruzando a cidade de carro para cima e para baixo. Isso significa aprofundar mais ainda uma cidade engarrafada, uma cidade sem mobilidade urbana. Portanto, o plano diretor precisa levar o tempo que for necessário, e se depender de nós na Câmara, se depender dos mandatos do pessoal e dos mandatos nossos aliados, como o Bruno Lessa e alguns outros vereadores da própria base do governo, nós vamos fazer tantas audiências públicas quantas forem necessárias para que nós possamos chegar a um plano diretor que dê aos nossos
de Niterói que nós hoje não temos mais condições de discutir, e no passado, lá atrás, já pudemos discutir intensamente e hoje não conseguimos. Está nas nossas mãos. Não adianta colocar a culpa no vizinho e a responsabilidade do vizinho. Está nas nossas mãos fazer. E essa audiência é a prova. Não teve uma ajuda governamental. Nós tentamos, e teve esforço do Paulo Freitas, da Leopoldo, tentamos propagandear a audiência pública convocada pelo FOCUM e viabilizada pela Comissão de Meio Ambiente, tentamos viabilizar pelos veículos da Prefeitura. Os veículos e as placas de publicidade da Prefeitura não tiveram lugar para divulgar essa audiência pública. Essa audiência pública foi convocada pelos gabinetes que concordam com essa ideia e foi convocada pelas pessoas da sociedade que querem que o Niterói melhor. Foram essas pessoas que colaram em Caraquí, no Barreto, no Fonseca, os cartazes que fizeram com que esta audiência pública tivesse a representatividade e a qualidade e o conteúdo que ela teve. Vocês estão